Gente, um desviado de outra religião chegou até mim e tentou humilhar a nossa pequena congregação, né, onde eu tomo de conta. Essa pessoa chegou até mim e disse assim: pastor, eu observei pelas redes sociais que as mesmas pessoas, né, vai lá na frente e se reconcilia, e no outro ano vai lá de novo, com uns 3, 4, 6 meses, vai lá de novo na frente e se reconcilia, e deu aquela risadinha irônica. Essas pessoas não se decidem, né, pastor? O que a palavra de Deus nos diz sobre esse assunto e o que o Senhor nos diz para fazer diante de uma situação dessa, né? Tem diversos versículos, né? Tem aquele mais famoso, perdoa teu irmão até 70 vezes 7, mas esse aqui vai trazer o sentido melhor da coisa. Versículo 3 diz assim, ó, tenham cuidado. Se o irmão pecar, repreende-o. E se ele se arrepender, olha, perdoa. Olha a atitude que nós devemos ter. Então, quando a pessoa vai até a igreja, né, ali vai ser dado um sermão, uma pregação. A pregação vai contra as vontades da carne, vai contra o pecado. E o fato daquela pessoa ir ali na frente, ela está arrependida. Ela vai por livre e espontânea vontade. E qual deve ser a nossa atitude? Perdoar. Se o teu irmão pecar, né, a pregação repreende. Se ele se arrepender, o que nós devemos fazer? Perdoar, é o que diz a palavra de Deus. Olha, o sentido vai melhorar ainda mais ainda. Ó. Se pecar contra você, se a pessoa pecar contra mim, 7 vezes num dia, meu Deus, e a cada vez vier e disser, me arrependo, então qual deve ser a nossa atitude? Olha o que Jesus nos fala. Perdoa essa pessoa. Meu Deus do céu, haja paciência, né? Você já imaginou a mesma pessoa errar 7 vezes, né? Mas aqui a palavra de Deus está falando 7, mas pode ser muito mais, como nós sabemos o sentido desse texto. Se uma pessoa errar contra você 7 vezes no dia, ou até mais, e toda vez vier e disser, eu me arrependo, é o que eu fiz sem pensar, né? Talvez por ser uma pessoa ignorante, por ser uma pessoa que não tem um temperamento controlado, por ser uma pessoa que está muito mergulhada no pecado, por ser uma pessoa, não sei se eu já falei, descontrolada. Se ela vier e te pedir perdão, te pedir desculpa, a atitude do cristão deve ser o quê? Eu te perdoo. Os discípulos, vendo essa fala de Jesus, eles se comportaram como muitas vezes nós vamos se comportar diante de uma situação dessa, porque nós queremos ser juiz. Não, você está com frescura. Não, te perdoo não, você não se arrependeu não. Né? A gente quer dar o diagnóstico preciso, mas o Senhor diz assim, olha, Ele diz que você deve perdoar. Né? No mesmo dia, gente, haja paciência, né? Assim, no mesmo dia, se a pessoa errar várias vezes no mesmo dia e vier pedir perdão direto, perdoa. É a sua atitude como cristão. Os apóstolos, ouvindo isso, disseram, Senhor, aumenta a nossa fé. Né? Tem que ter muita fé diante de uma situação dessa. Então, gente, uma pessoa que tem uma fala dessa, ela tem falta de amor, né? Ela não conhece Jesus e ela não tem fé, né? Para ter atitudes assim, você tem que ter fé, você tem que crer na palavra de Deus e você tem que se comportar, né, segundo a palavra de Deus. Se o Senhor nos orienta a se comportar assim, é porque Ele também faz isso. Né? Quantos pecados cometemos todos os dias e assim o Senhor nos perdoa? Gente, nós somos de uma congregação em um bairro muito carente, de famílias desestruturadas, né, muitos lares destruídos. Então, às vezes, tem pessoas que chegam até nós na congregação que são criadas pelos avós, porque os pais não criaram, são criados às vezes só pela mãe, porque o pai abandonou, ou às vezes não são criados por pai e mãe, são criados por padrinho, ou por alguma pessoa que criou, que não é nem da família, foi adotado. Então, essas são as situações, e pessoas chegam até o Senhor e confessam a sua fé, né, sem o apoio de pai, sem o apoio de mãe, ou às vezes vem o esposo, sem o apoio da esposa, sem o apoio da família, ou às vezes vem só a mulher, sem apoio do marido, sem apoio dos filhos. E essas pessoas, elas tomam essa decisão, e é muito difícil, você sabe que é muito difícil caminhar só na fé. Quando todos estão andando ao contrário e você toma uma decisão diferente. Então é difícil, até você permanecer, até você se fortalecer, é muito difícil. Mas louvado seja o Senhor que pessoas diante de uma situação dessa tomaram esse posicionamento. Eu não precisei dessa renúncia toda, porque todos meus irmãos, meu pai e minha mãe, tudo era da igreja, né? Então facilita muito, mas imagina você tomar uma decisão sozinha, tua família todinha contra você, né, com uma fé diferente, com crenças diferentes, e você tomar um posicionamento diferente. Então, louvado seja Deus por essas pessoas. Não é fácil, às vezes, por isso que elas se afastam, mas porque retornam, porque o Senhor, Ele tem plantado a boa semente no coração dessas pessoas. O pior que existe é o engano do desviado, né, de fazer esse julgamento, de achar que tem controle sobre a vida. Né? A palavra de Deus diz que a gente não tem controle sobre a nossa vida.
né? Talvez tal dia eu volto para ficar, mas nunca volto, está afastado, né? E talvez, né, nunca consiga voltar, talvez o Senhor venha, a pessoa não é salva, e esses pensamentos, esses planos desagradam o Senhor, né? É muito melhor essa pessoa que está lá fraquinha, vai, cai, mas volta, mas ela está indo, ela está ouvindo a palavra de Deus, né? Porque uma hora ela vai melhorar, está diante da palavra de Deus, né? Tem temor, diante das suas fraquezas e ignorância, está permanecendo, do que aquele que faz os seus planos, né? Não, estou desviado, é melhor, eu só volto no dia que eu for firmar de verdade. E às vezes parte sem Deus, e às vezes o Senhor vem e a pessoa está lá ainda fazendo esses planejamentos.